Fala galera, esse é o Robot Zoando e hoje a gente vai estar com aquela aula de experiências, né, que talvez alguns prefiram e tal. É como eu disse, né, eu tento balancear um pouquinho, eu falo mais como se fosse um vlog, um pouquinho de experiência. E hoje, dia de experiências, né? Então a gente vai continuar com a ideia do Arduino, porque é uma plataforma bem fácil, né? Uma placa eletrônica bem tranquila de trabalhar, fácil de gravar. Com o futuro eu posso até explicar algumas outras formas de fazer isso, né? Com alguns outros microcontroladores. Mas a princípio o Arduino facilita muito a vida. Então vamos lá, hoje com um exemplo, né? Quem viu da aula passada, o vídeo passado, viu que a gente fez um LED piscar. Então dessa vez a gente quer também trabalhar com entrada, certo? O LED piscando é uma saída, ou seja, o Arduino ele manda um sinal para controlar alguma coisa. Dessa vez eu quero trabalhar também com uma entrada, que ele leia alguma coisa, alguma informação que a gente mande a ele. Então a gente vem aqui nos exemplos, certo? A gente vem nos exemplos digitais e a gente vem no exemplo botão. Então ele vai carregar esse novo exemplo aqui, certo? Ele tem uma descrição de como funciona. O LED vai ficar no pino 13 do Arduino, que depois eu vou mostrar na bancada, né, onde é o pino 13. E o botão vai estar no pino 2, que ele tem que ser acionado com 5 volts, 0 volts ou 5 volts. E é bom um resistor de 10K, né, do pino 2 para o terra. Ok, tem alguma descrição. E a gente vai de cara aqui ver o código, né? Como funciona o código. Se vocês lembram do vídeo anterior do Pisca LED, algumas coisas vão se repetir, porque eu não quero só ler um botão, eu quero ler um botão e controlar o LED. Então, primeiramente, a gente tem que definir os pinos onde vão estar o botão e o LED. E aqui, no caso, ele diz que o pino do botão, está em inglês, vai estar no pino 2, o pino digital 2, e o LED vai estar no pino 13, o pino digital, porque o Arduino tem entradas e saídas digitais e analógicas, certo? Mas entrada analógica, saída analógica tem um porém aí que eu posso explicar mais à frente. Mas vamos em frente. Ele também definiu essa variável aqui, ó, botão state, né, button state, como sendo um inteiro, né, esses que estão em laranja são o tipo dela, né? Aqui são constantes inteiras e aqui é um inteiro, apenas que não é uma constante, ele vai variar ao longo do código, que inicialmente vai receber 0, certo? No nosso setup, como a gente viu no vídeo passado, a gente vai definir o que é cada coisa, como assim? O pin mode, né? O pino LED, qual vai ser o modo dele? Eu quero que ele seja uma saída. E o botão, o pino do botão, né? Eu boto o pin mode, o pino que eu quero, vai ser uma entrada. Então, diferentemente do outro vídeo, agora a gente vai ter uma entrada também. E aqui entra o loop, né, que é o que fica executando indefinidamente. Nesse loop, o que é que eu vou fazer nele? Eu vou pegar essa minha variável, botão state, que estava originalmente com 0, e vou fazer ela receber uma leitura digital do botão pin, certo? Do pino onde está meu botão. E o que é que isso faz? Isso faz o seguinte, ele vai ler esse pino. Se o botão estiver aberto, quem vai estar chegando nessa entrada do meu Arduino vai ser 0 volts. 0 volts na leitura digital equivale ao valor baixo, né? O valor low, certo? Se eu pressionar o botão, então vai estar chegando 5 volts na entrada do Arduino, que vai equivaler ao meu high, né? O meu valor alto. Então, 0 volts low, baixo, 5 volts high, alto. Então, ele vai ler isso e vai armazenar nessa variável. Logo em seguida, ele vai usar uma condição, um if, né? Em português seria o se. Né? Se o estado do botão for alto, o que é que isso aqui está dizendo? Isso aqui é uma equivalência. Ele está comparando se o que tem no estado do botão é alto ou não. Se, ou if, se o que tiver nesse estado de botão for alto, ele vai executar o que está dentro dessas chaves, certo? Então, o que é que ele vai executar? Ele vai dar um digital write no LED pin com um valor alto. Ou seja, quando eu apertar o botão, ele vai ler aqui no digital read, vai jogar para o botão state, vai fazer um teste, vai ver que é alto e aí vai dar um digital write no botão do LED com um valor alto. Parece muita coisa, mas é simples depois que entende, ok? E o que é que isso vai fazer? Vai fazer o LED acender.
Caso contrário, se não, né? Caso contrário, o que é que ele vai fazer? Ele vai dar um digital write no LED pin com valor baixo. Vai ser apagar o LED. Como assim? Se eu apertar, ele recebe alto, acende o LED. Se eu soltar, ele apaga o LED. Ah, Gustavo, mas eu podia então simplesmente botar o botão acionando o LED diretamente, não podia? Podia, claro, mas a ideia aqui é a gente está treinando o Arduino. Então, é um exemplo bem simples de como trabalhar com uma entrada digital e uma saída digital. E aqui também a gente pode brincar um pouco mais. Como assim? Esse exemplo é bem claro, né, bem direto, de apertou o botão, acende o LED, solta o botão, apaga o LED. Porém, eu posso fazer o contrário. Eu posso, quando eu soltar o botão, eu apagar o LED, ou quando eu soltar o botão, eu acender o LED, e quando eu apertar o botão, eu apagar. Né? Originalmente era apertou, acendeu, soltou, apagou. Eu posso transformar para apertou, apagou, soltou, acendeu. E eu posso mudar isso no meu código. Se eu tivesse essa estrutura montada de um botãozinho e o LED, né, montado, quando eu apertesse, acendesse, se eu quisesse inverter essa lógica, eu ia ter que mexer no hardware, né? Eu ia ter que mexer na parte física, eu ia ter que trocar um fio de lugar. E aqui eu não preciso, eu posso trabalhar só em software, né? Só no programa que está dentro do meu Arduino. Então, isso é até legal para a gente aprender a diferenciar um pouquinho entre o que é software e o que é hardware, certo? Então, é um exemplo legal e eu posso fazer muito mais do que isso. Por exemplo, eu posso fazer um programa aqui que quando eu aperto o botão, o LED pisque em uma velocidade. Quando eu soltar o botão, o LED pisque em outra velocidade, ou até mesmo apague, entendeu? Dá para brincar muito com o software. Para eu fazer um LED piscar, teoricamente eu teria que ficar apertando e soltando o botão bem rápido, né? Para ele piscar ou na velocidade que eu quisesse. Ou se eu quisesse fazer isso automaticamente, eu ia ter que botar algum circuito, alguma eletrônica para fazer esse controle. E aqui não, eu posso só no software alterar isso. Bem, então já que está explicado, agora é fazer o quê? Plugar o Arduino, né, no computador e mandar ele enviar esse código. Então a gente vai fazer isso e daqui a pouco vai ver na bancada o que acontece com o nosso Arduino. Bem, galera, a gente está aqui com o Arduino, né? Lembram dele? E isso aqui é uma protoboard, né? É uma ajuda, né? Um componente muito útil em quem quer fazer um protótipo, uma coisa rápida, que você não precisa estar soldando os componentes, certo? Então você pode simplesmente encaixar os componentes aqui, ó, nesses furos, e aí você faz as ligações que precisa. Depois eu posso explicar melhor como funciona, mas como é um vídeo mais de demonstração, então eu vou pular essa parte até para o vídeo não ficar tão longo, certo? Então o que acontece? Do Arduino eu puxei um 5 volts e um terra, certo? O 5 volts chega aqui, que alimenta o botão, certo? Do botão, quando eu aperto, ele faz contato com esse resistor que está aqui embaixo e vem aqui, ó, pro terra, certo? O que acontece? Aqui nesse terminal do lado de cá do resistor tá saindo esse fio amarelo que vem aqui, ó, pro pino número 2, que é a entrada do botão que eu falei no código, certo? Tá vendo ali, ó, o 2 tá entrando nele ali, ó. E o 13 é o que tá saindo ali verde, ó, para aqui pro LED. Então o verde chega no LED, vem, passa pro resistor e volta pro terra, porque para a eletrônica funcionar, né? Nesses casos é preciso que a corrente flua. Não adiantava só puxar o verde, tem que puxar o verde, que seria o positivo que ia alimentar, e o negativo, para poder fluir essa corrente. Bem, o que acontece? Nesse momento que o botão está aberto, quem está chegando aqui nesse fio amarelo é o 0 volt, certo? Ele passa pelo resistor 0 volt. Quando eu pressionar o botão, vai chegar quem? Vai chegar os 5 volts nele, e aí daí sim vai chegar lá no Arduino. Quando o Arduino sentir esses 5 volts, aí ele manda o sinal que vai acionar o LED, conforme a gente havia previsto. Então quando eu apertar, acendeu o LED, quando eu soltar, apagou o LED. E por que está acendendo esse aqui da placa? Porque lembra do vídeo anterior? O pino 13 já tem um LED para esses testes. Mas aí eu poderia ter usado, mas eu posso usar um LED daqui também. Ah, eu estou escondendo com essa mão porque essa placa eu uso para fazer outras coisas. Eu não quis desmontar minhas outras experiências, tá? Não liga para bagunça. Por isso estou aqui para foco aqui. Esse é o importante. Então apertei, acendeu, soltei, apagou, ok? Então agora a gente vai dar uma outra brincada em outras coisas que a gente pode fazer com o Arduino sem mexer nesse esquema, certo?
Bem, para finalizar agora, a gente vai fazer o que eu mencionei, né? Uma das coisas que eu mencionei, que é fazer o LED piscar, né? Mudar isso de uma forma que por software se tornaria bem fácil. Eu quero que quando eu pressione o botão, meu LED fique piscando e quando eu solte o botão, meu LED pare. Então, uma forma de fazer isso é pegar o exemplo do blink, né, do piscar, lembram do vídeo passado? Eu vou copiar essa parte aqui todinha. Lembra essa parte que eu expliquei que faz o LED acender, espera um segundo, faz o LED apagar. Eu vou simplesmente copiar, certo? Então eu já posso fechar esse exemplo. E aqui, ó, ao invés de eu usar esse código que apenas acende, eu vou vir aqui e colar o exemplo que ele fica piscando, certo? Então eu já posso apagar. Eu não vou apagar porque eu quero essa variável também. Lembre que mudou, aqui o nome é LED pin, aqui só está LED, então tem que ser o mesmo, certo? Vou dar o LED pin, e eu posso apagar essa linha aqui, ok? Beleza. Então, o que acontece? Toda vez que eu ficar segurando, que eu apertar o botão, perdão, toda vez que eu apertar, ele entra nessa rotina, acende o LED, espera um segundo, apaga o LED, espera um segundo e volta para o começo. Se quando ele voltar eu ainda estiver pressionando, ele faz de novo. Acende, espera, apaga e espera e volta. Ou seja, ele vai ficar repetindo esse ciclo enquanto eu estiver segurando o botão. Se eu soltar o botão, ele vai vir para essa aqui e vai ficar apagado direto. Como aqui está muito lento, um segundo é muito, vamos botar aqui 300 milli, né, que é 0,3 segundo. Então, enquanto eu estiver segurando, ele vai ficar piscando. Quando eu soltar, ele vai ficar apagado. Ok? Então, mais uma vez, a gente vai verificar, né, se está ok. Eu não estou com o meu Arduino plugado nesse momento, então só quero verificar se deu tudo certo. Aí está testando. Ok, conseguiu compilar. Agora é o que? Plugar o Arduino e mandar enviar para o Arduino para ver se vai funcionar exatamente como a gente quis. E note que eu não vou precisar mudar nada no hardware, certo? Eu só vou jogar um código diferente. Então vamos lá ver como vai ficar. Para finalizar, estamos aqui com a modificação, né, que quando eu apertar ele vai piscar. Note que eu realmente não mudei nada, tá as mesmas ligações, mas quando eu apertar ele vai ver que ligou e vai mandar acender e apagar. Enquanto eu estiver pressionando ele vai ficar acendendo e apagando. Então, ó, note que eu estou segurando, eu não estou piscando com o meu dedo, ó. Ele está piscando por causa do código. Aí se eu soltar, ele apaga. Se eu pressionar, ó, não pressionei ainda, quando eu pressionar, aí ele vai ficar piscando. Eu poderia alterar esse piscar para ficar mais rápido, mais devagar, assim como eu poderia também, quando eu soltar, ele piscar de uma velocidade diferente. Então fiquem livres para brincar, para fazer o que quiser, né? Para fazerem alterações, piscar. Você tem códigos, por exemplo, que você ao invés de ficar piscando, você faz ele acender devagar e apagar devagar. Dá para fazer essas brincadeiras, mas por hoje é isso, para também o vídeo não se estender demais, que eu tento fazer vídeos até curtos, né? Até para vocês não perderem a paciência de assistir. Então é isso, valeu. Se possível, ajudem, curtindo, compartilhando e até a próxima. Valeu!